Aleluia, Deus é bom em todo tempo. Te engrandecemos, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra e sermos enriquecidos por ela, Senhor. Tu és grande, Tu és digno, Senhor, de todo louvor, toda adoração. Água e vinho tornou os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, na cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nosso Deus, confiamos em Ti, Senhor, confiamos em Ti, Senhor. Na Tua palavra, Tu és fiel, Senhor.
Aleluia. O nosso futuro está guardado no Senhor. Não tenho medo do amanhã. Meu Deus de Pai está lá. Eu creio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Não tenho medo do amanhã. Meu Deus de Pai está lá. Eu creio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Minha família só vai melhorar. A minha vida só vai melhorar. A minha casa só vai melhorar. Meu ministério só vai melhorar. Meu amanhã só vai melhorar. A cada dia só vai melhorar. 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 Aleluia. Aleluia, glória a Deus, graça e paz a todos que estão conectados com a gente. Queria começar orando, não é mesmo? Por essa palavra preciosa que nós vamos receber, amém? Pai, graças eu te dou, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Eu oro, Senhor, pela liberdade do Teu Espírito. Eu sei que naturalmente nós estamos distante um dos outros, em relação, Senhor, ao sentido físico da coisa, mas a Tua palavra ela não está presa. Eu tenho certeza que o Teu poder, Senhor, ele não está limitado, pelo contrário, Senhor, a fé ela vem por ouvir a Tua palavra. Por isso eu oro por todos aqueles que estão, Senhor, nos ouvindo, que possam estar conectados, possam estar recebendo essa palavra vinda diretamente dos céus. E sim, Senhor, eu creio no poder do Teu Espírito Santo, trazendo revelação, trazendo conhecimento, trazendo libertação, Senhor, por intermédio da Tua palavra ensinada, por intermédio, Senhor, da palavra da fé, que é o Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, amados, eu tenho uma palavra para confortar o nosso coração, para trazer pleno entendimento para esses dias a nós. Amém. E o texto a qual eu quero que nós venhamos a iniciar esse ensino está lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3.
eu peço que você pegue um papel, pegue uma caneta, comece a anotar, comece a discriminar aquilo mesmo que Deus está tratando no seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra, se ela for revisitada, se ela for meditada, se você confessar ela vai trazer verdades muito mais profundas, muito mais preciosas no seu coração. Amém? A palavra, ela não foi feita simplesmente para nós ouvirmos e deixar ela de lado. Pelo contrário, ela foi nos dada para ouvirmos, recebemos com o nosso coração e também para praticarmos ela. Então lá em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Aleluia! Nesses 3 versículos existem 3 palavras que se destacaram no meu coração quando eu estava meditando, e eu quero trazer a nós como ensino, como uma palavra de consolo e de crescimento a nós. As 3 palavras são ressuscitastes, buscai e pensai. E elas estão contidas aqui, e caso a gente venha fazer uma leitura superficial daquilo que Paulo está nos concedendo, como essa carta para nós que somos igreja, nós vamos cometer o erro ou equívoco de receber a continuidade da carta de modo ineficaz, ou nós não vamos dar o teor de importância para aquilo que Paulo está dizendo. Então existe algumas verdades que nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos entender para que essa palavra se torne vida. E eu destaquei, como eu disse, essas 3 palavras, e eu quero me aprofundar nelas. Amém? E continuando, a primeira palavra é a palavra ressuscitado, e ela tem verdades tão poderosas, tão profundas, que eu tenho certeza que se eu utilizasse a semana inteira, eu não poderia explicar a totalidade do que ela diz sobre nós. Essa palavra ressuscitado, ela traz o teor, ela traz a conotação da nossa posição em Cristo, e isso é fundamental. Na verdade, toda a palavra de Deus, quando ela chega até nós, e se nós não temos um fundamento de quem nós somos em Cristo, e esse fundamento ele vem somente pelo ensino da palavra, somente por você estar no lugar onde essa palavra é ensinada, onde a unção do Senhor ela está disponível para tratar. Por isso é tão importante que nós venhamos a congregar, mesmo que seja dessa maneira como nós estamos agora, de modo online. É importante que você esteja ouvindo a palavra, que você esteja em contato com a palavra, mas também esteja num lugar onde tenham pessoas que estejam no mesmo foco, no mesmo objetivo, que é o Senhor, o nosso alvo. Bom, essa palavra ressuscitado, eu destaquei para nós 5 fundamentos que estão dentro da palavra ressuscitado, ou dentro da palavra de quem nós somos em Cristo. Porque se não entendemos quem nós somos em Cristo, volto a dizer, toda a carta daqui para frente, ela começa a se tornar ineficaz. Na verdade, todo o evangelho se torna ineficaz quando você que é cristão não sabe quem você é em Cristo. E amado, pensa em algo que pode ser terrível para nós, que sim, colocamos o nosso coração no Senhor, confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas caso nós venhamos a ter uma herança grandiosa e preciosa, e deixa eu te falar, nós temos essa herança preciosa, maravilhosa em Cristo Jesus. Porém, se você não saber que você tem, ou não saber aplicar, de nada serve. Será meramente um poder guardado, e um poder guardado você não pode usufruir dele. E existem 5 posições a qual eu quero destacar para nós. E a primeira posição é a nossa posição de redenção. E lembre-se, essas 5 posições a qual eu quero citar para nós, elas são 5 posições que estão embutidas nessa palavra ressuscitado. Ou seja, ela abrange essas 5 palavras, essas 5 posições, me desculpe. E abra lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 7.
Então, se você está ressuscitado em Cristo, se você fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é ressuscitado com Ele e você ocupa uma posição de redenção. Você foi redimido. E lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: no qual temos a redenção. E ele está falando de Jesus Cristo e está falando para você. No qual, em Cristo Jesus, você tem a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nesse versículo existem duas posições, mas eu quero destacar a primeira, que é a redenção. Essa palavra, amado, redenção, ela significa justamente a nossa liberdade que recebemos em Cristo Jesus. A liberdade do quê? De um cativeiro de pecado, de um sistema, amado, que nos oprimia. E sempre quando nós pensamos em algo que nos oprime, de algo que nos deixa presos, existem dois fatos que nós temos que levantar em consideração. A primeira é que existe o opressor e existe o sistema que te oprime. E isso é interessante de você saber, porque quando nós estávamos antes de Jesus, você estava preso por um opressor e preso por um sistema opressor. Em Cristo Jesus, você foi livre daquele que te oprimia, que era o diabo, o governador do presente século, mas você está agora livre num sistema de liberdade, num sistema de reino, a qual o Senhor Jesus é o seu Senhor, é o seu governador. Nós não estamos mais presos debaixo do governo do diabo. Agora o nosso Deus é o nosso Pai. Agora Jesus é o nosso Senhor. É as regras dos céus que estão sobre nossas vidas agora. Nós não estamos mais debaixo de um sistema onde o diabo governa. E outra coisa maravilhosa é que o sistema do diabo não está mais sobre a nossa vida. Um sistema de pecado, um sistema de falência, um sistema de enfermidade. Se você buscar nas Escrituras, você vai ver que a paz, que excede todo entendimento, nos pertence como cristãos. Nos pertence. A alegria do Senhor é a nossa força. Tantas coisas que lá fora as pessoas buscam ter, em Cristo Jesus, nós já temos. Sim, nós já temos. Agora, o que é preciso entendermos? Que a redenção nos foi dada. Saímos do sistema a qual o diabo operava e saímos debaixo do governo do diabo. A Bíblia diz que nós saímos do império de trevas e fomos levados, sim, fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E isso é maravilhoso de se entender. Quero te trazer uma conotação. Lendo as Escrituras, meditando, trazendo revelação ao seu coração por intermédio da comunhão com o Senhor, através da oração no Espírito. Muitas das vezes você pode se perceber que por mais que você esteja livre do sistema do diabo, existem alguns sistemas que você pode ainda estar submetido. Uma vida de pecado, uma vida de tristeza, uma vida ansiosa, ansiedade, medo, depressão. É um sistema que opera no reino das trevas. O reino que opera agora em você é o reino da luz, é o reino de alegria, é o reino de saúde, é o reino, amado, de plenitude. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a marca principal. Se tivéssemos uma bandeira do reino de Deus, estaria escrito justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa tem que ser a marca daqueles que estão em Cristo Jesus. E essa é a marca que está em você. Talvez você esteja se perguntando: mas Kelvin, eu ainda passo por tempo de tristeza, ainda passo sem paz, sem ansiedade. Isso me faz lembrar muito da história do povo quando saiu do Egito. Quando eles estavam no Egito, eles estavam oprimidos pelo faraó e pelo sistema de escravidão. E quando Deus libertou eles, tanto do faraó quanto do sistema de escravidão, eles estavam sendo conduzidos para a terra prometida. Só que existia um problema. A mentalidade do povo ainda era uma mentalidade de escravo. E isso impedia com que o povo aproveitasse a liberdade a qual eles já tinham. E algo que é
imprescindível para a vida cristã. Nós precisamos entender que o nosso governo agora é o governo de Jesus sobre nossas vidas. E que um sistema de medo, um sistema de covardia, um sistema de doença, um sistema de miséria foi deixado para trás. Por isso, nós precisamos entender, nós precisamos pegar isso como revelação, que essas coisas que o mundo tenta ditar para nós, que nós temos que viver com medo, temos que viver ansiosos, não. Quando nós corremos para o Evangelho, nós vamos entender que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor se alegra na prosperidade do seu servo. Existem muitos sistemas que estão tentando entrar em nossa mente e que são sistemas falidos do diabo, mas não nos pertence. E como eu agarro essa palavra, como eu agarro esse sistema do reino dos céus? A primeira coisa é entendendo e conhecendo que isso está sobre a sua vida. E é o que eu estou explicando. Você é livre disso. Você não precisa mais aceitar um sistema de miséria, de doença, de medo, e seja lá aquilo que possa estar te oprimindo. O seu governo agora é um governo de liberdade em Jesus Cristo. Glória a Deus. A segunda posição é a posição de redimido. E isso também está lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, que é a porção B do versículo. Quero ler novamente para nós. E diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Quero dizer algo. Quando nós somos comprados, a redenção, ela significa a liberdade sendo paga por um preço. E o preço ao qual foi pago para você e para mim foi um preço de sangue, que excede todo o valor. Sim, existia um alto preço ao qual nós não poderíamos entregar para termos a liberdade ou a salvação. Mas quem pagou foi o próprio Deus, entregando o seu Filho e derramando o seu sangue. Por isso, a nossa segunda posição é a posição de remissão dos pecados. Isso é poderoso também entender. Porque quando nós recebemos a remissão dos pecados, significa que os nossos pecados foram apagados. Tudo aquilo que você fez até o encontro com Jesus foi apagado diante de Deus. Não existe mais. Sabe, quando uma pessoa ela sofre, ela é condenada, ela é presa e depois ela cumpre com tudo que ela tem diante da sociedade. Alguém pode chegar para ela e falar assim: olha, mas você é ladrão. Não, eu não sou ladrão. Eu já paguei a fiança. Já cumpri com a minha obrigação. Ah, mas você foi ladrão. Está apagado. Porque se essa pessoa entrar lá no sistema e ver lá, esse histórico foi apagado. Porque ela já se livrou. Ela já está... Os erros delas foram apagados. Em Cristo Jesus é a mesma coisa. E essa posição é uma posição maravilhosa. Os seus pecados foram apagados. Eu quero ler com você em Hebreus capítulo 10, no versículo 16 ao 17. Nessa passagem se remete à aliança a qual nós estamos vivendo agora em Cristo Jesus. E ela diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades para sempre. Eu sei, amado, às vezes a gente comete erro e fica voltando à nossa memória aquele erro, a gente talvez queira se condenar, mas sabe que diante de Deus, se você chegar: Deus, se lembra daquilo que eu fiz? Ele vai falar: filho, eu não lembro. Isso não existe mais. Você pediu perdão, o sangue de Jesus foi derramado sobre essa situação e você foi colocado como puro, limpo novamente. Isso é poderoso. Caso, amado, você não saiba disso, você pode viver essa vida inteira como cristão, como aquele a qual os pecados diante de Deus já foram apagados, mas você achando que Deus fica jogando na sua cara. Quem joga na cara é o diabo. Deus não joga na cara, de modo nenhum. Pode ser que pensamentos cheguem para você, tentando te lembrar do teu passado, mas eu tenho certeza que Deus não faz isso. Deus vai te lembrar da palavra dele. Deus vai te lembrar que você foi redimido, que você está numa posição de remissão, não se lembra mais dos pecados. Glória a Deus.
Diante disso, vamos para a terceira posição. Ou você foi redimido, houve a remissão dos pecados, que é a sua segunda posição. A terceira posição é a posição de justiça de Deus. Você é justo. Isso é muito comum de se ouvir aí fora. Não, eu quero que aconteça justiça. E geralmente o pensamento que nós temos de justiça é: alguém me fez algum dano, eu vou aplicar justiça nessa pessoa. Que é o quê? Ela pagar recebendo o dano que ela fez para mim. Mas em Deus, a justiça que Ele fez foi não nos cobrando dos pecados. Ele agiu em misericórdia para conosco. Ele, pelo contrário, ele pagou a finança. Ele se colocou na posição de condenação, na posição de castigo, para que nós recebêssemos a liberdade. A Bíblia, no capítulo, no livro de Romanos, no capítulo 3, do versículo 23 ao 26, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Foi de graça, amado. Por mais que tenha sido de graça, alguém pagou, e Cristo pagou. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu próprio sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Querido, eu quero dizer algo para você. A sua bondade, a sua misericórdia, aquilo que você faz para se apresentar diante de Deus bondoso, não serve para a sua salvação. Isso é tão precioso, porque às vezes as pessoas pensam: não, eu sou muito impuro, eu sou muito injusto, eu cometo muitos erros, então eu tenho que fazer algo para merecer a salvação. Amado, nada pode nos fazer merecer a salvação. Isso é tão precioso que Deus proporcionou a nós a salvação por intermédio do seu Filho. E por intermédio do seu Filho, nós podemos receber, pela graça dele, a justificação. E a justificação é Deus olhar para você e você está numa condição digna diante dele. Mas Kelvin, eu não me sinto digno. Mas não foi pelo seu braço, não foi pela sua força, foi pela dignidade que Cristo conquistou para você. Sabe, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, eu estudava, ia para a escola. A minha mãe trabalhava, ganhava o seu salário, ela comprava comida, comprava aquilo que eu necessitava, e minha mãe nunca chegou para mim e disse: filho, você não fez nada para merecer isso, eu trabalhei o mês inteiro e você não fez nada, então você não vai usufruir do alimento que eu estou comprando esse mês. Não, minha mãe nunca fez isso, e eu tenho certeza que os seus pais nunca fizeram isso para você. Mas porque você estava na família, você usufruiu. Sabe, em Cristo Jesus, nós não fizemos nada. Mas porque agora estamos na família de Deus, você pode usufruir. Aleluia, Deus é bom. Em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, ou seja, pelo nosso esforço. Kelvin, eu acho que eu mereço a salvação, porque eu tenho ajudado os pobres, tenho ajudado os idosos, e uma lista inumerável de coisas que você pode fazer. A Bíblia diz que é impossível você comprar a sua salvação. É lógico, amado, que se você está em Cristo, você deve fazer essas coisas. A Bíblia diz mesmo que essas obras foram colocadas e dadas a nós como igreja, para que venhamos a fazer e representar o bom caráter de Deus. Mas para a salvação você não precisa fazer isso. Continuando, diz assim: e se, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela graça, justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei. Pelas obras da lei, ninguém será justificado. A Bíblia está dizendo que, crendo em Jesus Cristo, você é justificado. Está numa posição digna diante de Deus.
Deixa eu colocar um equilíbrio naquilo que eu estou falando. Mesmo que você não seja justificado pelas obras da lei, não significa que você deve ser conduzido ou conduzir a sua vida de qualquer jeito. Não, você deve conduzir uma vida agora no padrão, ou lembre-se do governo de Deus. E eu gosto de dizer que a justiça, ela é como se fosse um presente. Imagina você ganha uma camisa maravilhosa, você sai por aí e as pessoas começam a dizer: nossa, que camisa bonita, você ficou bem, ficou elegante. O que seria uma posição de humildade de você dizer? Seria: não, essa camisa, não, eu sou feio. Ou então, não, essa camisa é baratinha. Imagine se a pessoa que te deu esse presente estivesse perto de você. Ele ia se sentir descredibilizado, porque você está falando que a camisa é qualquer coisa, que ela não ficou boa. Inclusive vai achar que você nem gostou do presente. E talvez você até deixe de ganhar mais presentes. Eu não quero isso. Mas humildade, amado, não é você diminuir o presente que ficou bom em você. Humildade é você dizer: muito obrigado, fulano. Eu sou grato por você ter reconhecido que eu fiquei bem nessa camisa. Mas foi fulano que deu. A justiça é a mesma coisa. Você não tem que falar: eu sou justo por causa de mim mesmo. Não, eu sou justo, mas foi Deus que deu. A justiça opera em mim, mas foi Deus que deu. E você é essa pessoa, justiça de Deus. Talvez você esteja: mas eu não consigo compreender, eu acho que não é bem assim. Querido, vá para as Escrituras. Pega esses versículos que temos citados aqui, comece a meditar neles, comece a ler, comece a declarar e ore a Deus: Senhor, se é isso mesmo, revela meu coração. A Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do seu lado. Então, para que não fique nas minhas palavras, deixe Deus falar o seu coração. A quarta posição é a posição de santificado. Em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus. Você foi santificado. Santificado não significa dizer que você é perfeito, que você nunca erra. Não. Santificado significa dizer que você foi separado para coisas santas, separado para o propósito de Deus, separado para o governo de Deus, o governo de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você foi separado para isso. Mas, Kelvin, eu não estou vivendo isso ainda. Há uma necessidade de começarmos agora a não meditarmos mais na lei que operava nas trevas, mas na lei que opera no reino do Filho do amor de Deus, que é a Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, diz assim, no versículo 10, Paulo faz uma lista de vários pecados ou de vidas em pecado, e ele diz assim, a partir do 11, vocês foram alguma dessas pessoas no passado, mas agora vocês foram lavados, agora vocês foram santificados, agora vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor Deus. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Você foi santificado para um propósito, para uma vida diferenciada. E Efésios capítulo 1, versículo 3, é a quinta posição a qual eu quero destacar, que você é abençoado. Abençoado é você ter sido colocado numa posição onde as coisas dão certo. As coisas têm que dar certo para você. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No Velho Testamento dizia que as bênçãos correriam até nós. Na Nova Aliança, as bênçãos já foram depositadas sobre nós. Agora é interessante que precisamos saber ativar as bênçãos do Senhor sobre nós. Isso é imprescindível para todo cristão. Às vezes as pessoas pensam, Kelvin, eu sou abençoado, então significa que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser e de todo jeito as coisas vão dar certo. Não. Se você quer prosperar, amado, no seu serviço, no seu trabalho, você precisa trabalhar. Se você quer crescer, avançar, se você quer ter sabedoria para as suas finanças, para os seus negócios, você precisa fazer como? Começar a trabalhar, crendo que Deus vai trazer estratégia, sabe? Pedro
o milagre só aconteceu para ele de andar sobre as águas quando ele colocou os pés para fora do barco. E às vezes nós estamos querendo que o milagre se manifeste para que aí sim nós venhamos a sair do barco. Não, negativo. Você vai crendo e Deus coloca o chão. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra que Jesus falou. Bom, só para recordar, em ressuscitado você tem 5 posições. Olha a profundidade de riqueza que existe só nessa palavra ressuscitado. Você é redimido, está livre. Você foi colocado numa posição de remissão, não existe pecado do seu passado. E se eu pecar, Kelvin, você tem o recurso do perdão. Se pecou, confesse a Deus, deixa o pecado e continue sua vida. Leia mais lá na primeira carta de João, no capítulo 1, João fala sobre isso. Volto a dizer que você ter sido colocado justo, redimido, sem pecado, não quer dizer que você é perfeito, não peca nunca mais. Mas os erros que nós cometemos são deslizes, não é um pecado deliberado, entende? Nós estamos crescendo, estamos avançando, e há uma necessidade de crescermos cada vez mais nisso. É possível, querido, viver uma vida de santidade, uma vida de justiça. A terceira posição, posição de justiça. Quarta, santificado. Quinto, abençoado. E as outras 2 palavras a qual eu quero me ater de um modo um pouco mais rápido, um pouco mais prático, são as 2 palavras buscar e pensar. Essa palavra buscar, querido, ela significa uma busca a fim de encontrar, uma busca minuciosa, uma busca que ela vem, uma busca investigativa. É uma busca que você se propõe a fazer até encontrar. A palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos buscar as coisas que são do alto de um modo investigativo. E aonde você deve buscar? Ah, Kelvin, mas Paulo está dizendo para eu buscar as coisas que estão lá no alto. Eu estou aqui na terra, mas as coisas que eu tenho que buscar estão lá no alto. Deixa eu te contar algo em Efésios, no capítulo 2, no versículo 4. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estamos nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente em Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra de Deus está nos dizendo que você está assentado juntamente com Cristo. Existe uma posição que você ocupa em Cristo. O prefeito de nossa cidade, ele não deixa de ser prefeito quando ele vai na padaria, quando ele vai no mercado, quando ele vai na farmácia. Não, a autoridade ainda está sobre os ombros dele. Por mais que fisicamente você não está sentado numa cadeira do lado de Jesus, você está sentado posicionalmente numa posição de autoridade. Então você está lá. Significa dizer que existe um comportamento de reino, existe um modo a qual o reino se opera, a qual você precisa começar a colocar a sua mente para operar, segundo o sistema do reino de Deus, ou seja, segundo o sistema das coisas que são do alto. E é poderoso se pensar dessa maneira. No mundo se diz que se você tem que ser o maior, na verdade, o mundo diz que se você é melhor, você tem que estar acima de todo mundo e todo mundo tem que te servir. Mas o sistema do reino não é assim. No sistema do reino de Deus, maior é aquele que serve, maior é aquele que submete, maior é aquele que serve às mesas. Talvez você esteja pensando: nossa, Kelvin, eu achei que maior era aquele que todo mundo serve, é o presidente de todas as coisas e todo mundo serve o presidente. Não é desse jeito. Segundo a palavra de Deus, o governo de Deus, aquele que está em posição mais elevada é aquele que serve a todos. Não significa dizer que ele é capacho de todo mundo. Significa dizer que a vida dele está em prol de sustentar, servir as outras pessoas. Segundo a palavra de Deus, não segundo a nossa vontade. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 6, 25 a 34... essa passagem lembra muito bem aquilo que nós temos lido em Colossenses. Jesus diz assim: mas buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É interessante dizer que Jesus estava falando sobre a confiança que temos que ter na pessoa de Deus. Não devemos confiar
ou colocar o nosso coração plenamente confiado no nosso dinheiro, no nosso esforço, na nossa capacidade mental. Não, a nossa confiança tem que estar na pessoa de Deus. E eu quero de modo muito prático te dizer como você pode buscar o modo a qual se opera. Imagina se você vai para um país e você chega lá e você começa a se comportar nesse país do jeito que você se comporta aqui no Brasil. Provavelmente, alguns comportamentos que nós temos aqui no Brasil vão ser lá fora um comportamento inadequado, um comportamento de falta de educação. Por isso você precisa começar a se adequar ao comportamento desse outro país, para você não ser constrangido, para você não sofrer uma multa, seja lá o que for. E como você faz isso? Estudando a cultura, estudando a lei, se informando com pessoas daquele país. E como nós fazemos isso em relação ao reino de Deus? Em primeiro lugar, lendo e estudando a sua Bíblia. A Bíblia não foi feito, não é um livro para você simplesmente passar o olho, chegar lá, ler 2, 3 versículos, não. Lógico que no dia a dia você pode ir lá, pegar um versículo, meditar nele, mas é interessante, querido, você ter uma vida de devocional, uma vida de estudo, se aplicar mesmo para entender como as coisas do reino funcionam. A segunda coisa é praticando. Isso mesmo, querido, talvez essa seja a mais difícil, mas existe a graça do Senhor que te auxilia em todas as coisas. A Bíblia diz que quando nós vamos orar ao Senhor, se nós temos alguma coisa contra alguém, nós devemos perdoar. O perdão, ele é em 3 esferas. Se alguém me ofendeu, eu perdoo. Se eu ofendi alguém, eu peço perdão. Se eu não estou querendo me perdoar, eu também me perdoo. Em qual área você se encaixa, querido? Se você já leu algo sobre perdão na Bíblia, pratique. Antes de orar, veja se você ficou irritado, chateado com alguém e fale: Senhor, fulano de tal falou assim comigo, eu acho que ele nem sabe que ele me ofendeu, mas diante de ti eu perdoo ele e esqueço, amém? Faça como Deus, esqueça as ofensas. E a terceira prática sobre buscar é: seja guiado pelo Espírito. Muitas das vezes você vai estar lendo a palavra de Deus, ou você vai estar no trabalho, vai estar no carro, vai estar em qualquer lugar, andando, caminhando, e pode subir um versículo, pode subir um louvor, pode subir um livro. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te guiando a você começar a meditar ou a ler sobre determinado assunto. Durante esses últimos dias, eu estava lendo a carta de Tiago, e na carta de Tiago eu estava lendo e tudo mais, e o Senhor me trouxe ao meu coração a carta de Colossenses. Percebi pelo Espírito, percebi no meu coração que Deus estava me inclinando realmente a começar a ler sobre essa carta. Então seja guiado. O Espírito Santo, ele é um cavaleiro, então ele vai te mostrar de um modo muito sábio, de um modo muito puro. Amado, a comunhão com o Espírito Santo é algo incrível. E a segunda palavra é a palavra pensar. E essa palavra pensar, o que é isso? É eu ficar o dia inteiro pensando sobre o que a palavra de Deus diz? Existe uma parte que é, sim, pensar dessa maneira. Mas essa palavra, ela está inclusa também, está em harmonia, pensar conjuntamente bem, ter o mesmo ponto de vista. Porque nós podemos conversar sobre algo, nós podemos chegar num consenso, e depois que nós saímos dessa conversa, você pode não concordar ou não agir de acordo com aquilo que nós chegamos num consenso. Então é interessante dizer que precisamos concordar com Deus. Se Deus diz que devemos, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, se eu não me engano, fala que nós devemos ter como prática, não é algo que fazemos um dia sim, outro não, mas prática, orar pelos nossos governantes. Talvez você diga: Kelvin, eu nem gosto dos nossos governantes. Bom, a questão não é gostar ou não gostar. A questão é que, como nós cristãos, nos deve orar para que nós venhamos a ter uma vida boa, mansa, tranquila, a fim de que o Evangelho ele percorra. Amado, faça por amor a Deus. É uma prática que nós devemos ter. Então, pense de acordo. Bom, a Bíblia diz que eu devo orar pelas lideranças. A Bíblia diz que eu devo perdoar quando me ofendem. Então faça. Comece a falar: essa verdade é a verdade sobre a minha vida.
Glória a Deus. E você pode estar na sua casa meditando, e eu quero te aconselhar a você começar a ler Salmo 91, ele é poderoso. Salmo também capítulo 1, desses dias que estamos passando, eu tenho certeza que vai fortalecer o seu coração. E para pensar certo, é interessante que nós não podemos anular um pensamento, mas podemos trocar ele por outro certo. E como nós fazemos isso? Através de renovação da nossa mente. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 ao 2, Paulo diz que nós devemos trocar o nosso pensamento pelo pensamento de Deus. Desse modo, nós podemos viver a perfeita vontade de Deus sobre nossas vidas. Muitas das vezes nós conhecemos o que a Bíblia diz sobre nós, não estamos praticando e nem estamos em concordância com o que a Bíblia diz sobre nós. Por isso, ela não se opera. E é interessante, amado, que precisamos entender quem nós somos. Precisamos buscar um modo a qual o reino de Deus opera. E precisamos agora entrar em concordância com o que a Bíblia diz sobre nós, para que venhamos a viver o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amado, se você está aflito, se você está agoniado, se você está com medo com as informações que estão aí fora, esse não é o reino que deve operar sobre a sua vida. Portanto, medite nesses passos a qual foram te dados, comece a colocar em prática mesmo. Lembre-se, saiba quem você é, busque da maneira correta, o modo ao qual o reino se opera e pense da maneira correta. Amém, querido? Então, quero orar por nós. Aleluia, Pai, graça eu te dou por essa palavra, graça eu te dou, Senhor, por aquilo que o Senhor poderosamente operou em nossos corações nesse dia, Senhor. Eu oro pelo Teu Espírito Santo, nos trazendo a revelação, a verdade, a fim de que não seja meramente conhecimento em nossas mentes, mas que seja, Senhor, a revelação do Teu amor em nossos corações, Senhor. Eu oro, Senhor, pela Tua intervenção, o Senhor atendendo às necessidades do Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? E eu quero fazer 2 indicações de livro para que você seja enriquecido por isso. A primeira é sobre quem você é esse livro, A Linhagem de um Campeão, o poder do sangue de Jesus. Existem verdades contidas poderosas aqui, que vai te enriquecer sobre a posição que nós temos, na posição da palavra ressuscitado, lembre-se. E a outra é Uma Mente Moderada e Disciplinada, que vai falar sobre você buscar corretamente e você pensar corretamente. E por fim, quero dar alguns avisos. Nós, como cremos no Senhor, nós vamos continuar aplicando os princípios espirituais de dízimos e ofertas. Então, você poderá estar fazendo os seus dízimos e as suas ofertas via transferência. Então, vai estar aí na sua tela os dados bancários a qual você pode fazer a transferência de dízimos e ofertas. Ou também, você pode estar vindo na igreja de 7 horas até 8 da manhã, vai ter expediente aqui, você pode chegar, você pode estar orando com a gente, vai ter oração matinal, mas você pode estar entregando o seu dízimo ou sua oferta no local apropriado para isso. E o segundo aviso que eu quero te dar é sobre o plantão da Secretaria Rema. A Secretaria Rema, ela vai estar funcionando via WhatsApp, também na tela você vai estar aí visualizando os dados, as informações. Caso você queira saber mais, vá nas mídias sociais do Rema, nos contacte. Para você que é aluno, para você que tem interesse em fazer o Rema, eu tenho uma ótima notícia para você. A segunda matéria do Rema está com as matrículas abertas, querido. Então venha, faça a sua matrícula no Rema. É um tempo poderoso de você crescer, você avançar e de você se tornar de fato e de verdade aquilo que Deus já estabeleceu sobre a sua vida. Então, queridos, nós encerramos nosso culto. Um grande abraço e fique em paz. Seja abençoado na prática da palavra. Amém.